Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 31 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 10 de dezembro. E atenção, morto a tiros aqui em Porto Alegre, o braço direito, o assessor militar de Leonel Brizola. Esse é o primeiro destaque. Lucas Abate, bom dia. Bom dia, André, a todos que nos acompanham. Aliado de Leonel Brizola no movimento da legalidade há 60 anos. Exilado durante a ditadura militar. Esse era o conhecido Tenente Vermelho, que foi assassinado nesta madrugada dentro de casa aqui em Porto Alegre. Eu estou em frente à delegacia que investiga o caso e daqui a pouco eu volto com todos os detalhes e conto o que está por trás dessa morte misteriosa desse capitão de 89 anos. Daqui a pouco todos os detalhes. Obrigado, Lucas. 11h32 e termina hoje o julgamento dos réus da Boate Kiss. Destaque com a Gabi Lerina. Bom dia, Gabi. Oi, André, bom dia para você, a todos que estão nos acompanhando. O destino será decidido pelos jurados. O destino dos 4 réus. Eles vão decidir na tarde de hoje se os 4 réus têm culpa pelo que aconteceu, se tiveram a intenção, ou então se vão ser absolvidos. Então é um dia de muita expectativa por aqui, tanto para os familiares das vítimas, como também para todas as defesas e para os réus. Neste exato momento, segue então a réplica do Ministério Público e também da assistência da acusação. Na sequência, pausa para o intervalo do almoço, depois voltam as defesas. E aí, só no meio da tarde, então, os 7 jurados vão se reunir com o juiz Orlando Facini Neto. Um dia decisivo. Logo mais, então, eu trago mais informações ao vivo do que acontece neste exato momento aqui no Fórum Central, André. Até já, obrigado, Gabi. 11h33 e no sul do estado, o alvo da polícia foi um grupo de criminosos que desviavam medicamentos da farmácia municipal. É o destaque direto da redação com ele. Bom dia, Guilherme Roquette. Bom dia, André. Bom dia a todos. Essa farmácia é a Farmácia Municipal de Pelotas, a farmácia mantida pelo município que distribui medicamentos para todas as pessoas que não têm acesso ou que vão, inclusive, dos postos de saúde, pois era dela que saíam medicamentos desviados por esse grupo alvo da quadrilha, que foi então encabeçada na investigação da Polícia Civil nessa manhã. A gente vai conversar com o delegado que investigou esse caso, teve prisão e teve também apreensão de medicamentos que haviam sido desviados da farmácia municipal lá de Pelotas. Em seguida, a gente vai atualizar e dar todos os detalhes a respeito deste desvio, desta operação que acontece, portanto, Gui, no sul do estado. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. Olha só o que aconteceu no litoral norte. Olha só essa pizzaria. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Tá aí. Chega uma pessoa na pizzaria, 13h15 da tarde, o rapaz ali tá de olho para ver se alguém vai aparecer e vai entrando. E vai entrando. Chega ali na parte da administração, na parte administrativa, não tem ninguém. E ele vai entrando. E ele vai entrando. O que ele vai fazer, daqui a pouco a gente explica. 13h15 da tarde. 3h15 da tarde. As câmeras gravaram tudo. Em seguida, a gente vai trazer o que ele fez dentro desta pizzaria. Foi no dia 8, foi quarta-feira, às quase 13h15 da tarde. Daqui a pouco a gente mostra a sequência e a imagem. Mas é importante ficar atento. Agora, nesse período de verão, de calor, o pessoal vai lá para a praia também para aprontar. Daqui a pouco trazemos os detalhes. Agora, você fica com um recado especial da doutora Isadora, da Sorri Fácil. Né, doutora? Boa tarde. Hoje eu quero que você me responda. Você quer voltar a sorrir? Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. Eu sou a doutora Isadora Kozlovski e vim aqui para te contar que os implantes dentários são a solução para você. Você sente desconforto com a sua prótese móvel? Perdeu um ou mais dentes e sente vergonha para sorrir? A sua qualidade de vida é a sua maior prioridade. Por isso, não perca essa oportunidade para realizar o seu implante. Durante esta semana, a Sorri Fácil está com atendimento especial e quer te receber. Até sábado, dia 11, você terá a chance de voltar a ter confiança para sorrir e se alimentar sem medo. Agende agora sua avaliação pelo QR Code ou ligue 0800 600 3130 ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista.
Muito bem, gente, o assunto agora é o caso que aconteceu no bairro Sarandi, né? Começou com uma execução e terminou com uma mulher inocente gravemente ferida. O disparo contra ela aconteceu na fuga dos 3 criminosos. A gente vai até a redação conversar com o Guilherme Roquette, que tem informações a respeito deste caso, não é mesmo, Gui? De manhã, então, com o delegado Luiz Firmino, que é quem está responsável por esse caso e está investigando toda essa situação. Ele me confirmou que eles estão com as equipes na rua, a polícia está investigando esse caso, mas que, por enquanto, não é possível dar nenhum detalhe do que foi apurado até agora, pelo menos também de ontem para hoje, justamente para não atrapalhar essa investigação. Mas a polícia está investigando esse caso, está cumprindo diligências. E a gente conversou também agora de manhã com os familiares desta mulher que foi vítima dos tiros e foi atingida dentro do carro, dirigiu até o Hospital Cristo Redentor e lá então conseguiu buscar socorro. Pois a informação que a gente tem é que ela está internada na UTI do Hospital Cristo Redentor, ela continua em estado grave depois de passar por uma cirurgia, mas a boa notícia é que o estado dela é estável. Assim como a gente também já conseguia trazer essa informação ontem, o estado dela então se mantém da mesma forma como estava ontem, não teve piora e a gente então, inclusive, consegue ficar um pouco mais aliviado justamente sabendo dessa informação. Agora, esse caso realmente, André, chamou muito a atenção por todo o contexto que envolveu a morte de um suposto líder do tráfico na porta de casa e também uma vítima inocente que passava pela rua. Ali a gente vê o momento que ele leva um tiro, o homem está de azul, foram pelo menos 80 cápsulas que foram encontradas. Desesperada, a esposa e a filha da vítima, né? Ali ele recém tinha levado o tiro, e ali os criminosos fugiram num carro que estava aguardando por eles do outro lado da rua. No momento da fuga, eles bateram o carro num poste. Aí os criminosos desceram e tentaram abordar o primeiro carro que estava passando, que era de uma senhora que estava com o filho e o amigo do filho no banco de trás. E aí não se sabe bem o que aconteceu, se teria alguma reação, ou seja, esses homens atiraram contra este carro, deixando essa senhora gravemente ferida. Ela ficou ferida, ela conseguiu dirigir por cerca de 3 quilômetros até chegar próximo ao Hospital Cristo Redentor, quando então ela desmaiou, mas imediatamente foi atendida e encaminhada para o hospital. Esta já era a 4ª tentativa de tirar a vida desse homem que tem passagens pela polícia, né? Isto. Tem passagens pela polícia desde o ano passado, já houve pelo menos, essa foi a 4ª emboscada, aí o momento que ele sai de casa, isso era por volta de 2 da tarde, sai com a esposa e com a filhinha, quando lá aparecem os 3 atiradores e atiram contra ele, vejam, 80 cápsulas que foram encontradas. Aí o momento que eles entram no carro para fuga, tá? Entram os 3 e aí mais adiante eles batem o carro num poste. Tem a imagem do carro que bateu no poste? Daqui a pouco a gente vai conseguir identificar. Aí, ó, o momento agora, uma outra câmera por trás deles entrando em fuga neste veículo. Já tinham atirado, já tinham cometido matado, a execução. Feito, exatamente. E ali eles seguem em fuga quando então batem o carro e vão por cima de um outro veículo que estava passando por ali, que era desta senhora com o filho e um amigo do filho. Porque então, o que acontece ali, André? Eles fogem então no C3 e eles andam cerca de 1 quadra até a esquina, mas nessa esquina eles já perdem o controle do carro e aí acabam descendo desse veículo. Então, eram 4 criminosos. 3 desceram do carro branco, voltaram os 3 para o C3, já estava ali o motorista e eles saíram em disparada. Esse é o momento que eles fogem. E aí, em seguida, vinha atrás o Uno dessa senhora, aquele Uno verde que vai aparecer depois aí na imagem. Ele mostra exatamente o momento, então, em que o menino de azul, que estava, inclusive, escondido atrás de um carro, vê quando o carro da mãe do amigo chega, ele sai correndo, entra na porta de trás, aí está o C3 no poste, depois que eles fizeram a batida. E a gente também, depois, daqui a pouquinho, a gente mostra exatamente a imagem quando o menino que estava esperando por essa senhora chega e entra no carro. E aí, então, é o momento em que ela vai sair e é quando, na sequência, já na esquina onde ela vai aparecer depois, onde ela, acaba sendo, então, abordada por esses criminosos armados, ela não para o carro, é baleada dentro do carro e aí dirige, então, até perto do Cristo Redentor. Aí o momento que então o carro bate no poste, o carro dos criminosos, tem aquela imagem, porque tem uma imagem que ela é bem no local onde houve o ataque. Esse menino que o Guilherme faz referência é um menino que estava esperando por carona.
E ele meio que ele não entende o que estava acontecendo, tanto é que ele fica escondido atrás de um carro. Olha aí, ó. Tá ali ele, ó. Isso. Ali o menino escondido. Ele tá atrás do carro parado preto ali. É. A esposa e a filhinha da vítima ali desesperadas. E aí agora o carro faz a volta e pega esse menino. Ele deixa cair a máscara no chão, a máscara dele cai, ele junta. Né? Ele vai ali, junta. Olha lá vem o carro. Lá vem o carro desta senhora que pega, né? Ele entra na parte de trás. E aí logo em seguida, então, se depara com o carro batido dos criminosos. E aí que eles tentam levar o carro, não conseguem e atiram contra ela. Tá aí o carro dela saindo na mesma direção. E este é o ponto, perto do Cristo Redentor, que ela não conseguiu mais dirigir, né? Isso, ela não conseguiu mais dirigir porque a informação que a gente tem é que ela foi baleada em uma região perto do crânio. E justamente por isso agravou muito a situação dela e ela ainda assim, com forças e bastante ensanguentada, conseguiu dirigir por esses cerca de 3 quilômetros até a região do Cristo Redentor. Bom, agora o Guilherme traz as informações do estado de saúde dela. Mais uma vez tivemos contato com familiares, né, Gui? Isso, exatamente. Ela está então ainda em estado grave, ela passou por uma cirurgia, foi mantida então na UTI lá do Hospital Cristo Redentor, ela permanece na UTI e o estado dela é considerado grave, porém estável. Ou seja, ela não teve uma piora, por exemplo, de ontem para hoje, não. Ele é um estado estável e ela está se recuperando, mas ainda inspira muitos cuidados, tanto que ela está na unidade de tratamento intensivo, né, André? Lembrando que o filho dela e o amigo do filho, que é esse adolescente que está atrás ali do carro, eles não ficaram feridos. Agora, eu imagino o drama que todos eles viveram dentro deste carro no momento que ela foi atingida e que dirigiu por cerca de 3 quilômetros para conseguir atendimento no Hospital Cristo Redentor. Não, é desesperador. Muito bem, 11 horas e 43 minutos, 11h43. Atenção, coloca a sirene. Coloca a sirene porque teve operação lá no sul do estado para terminar com um esquema que desviava um medicamento muito caro e que deveria ser entregue para pessoas de baixa renda. Tá? É um absurdo total, mas a polícia foi lá e conseguiu terminar com esta quadrilha. Isto vem lá de Pelotas, no sul do estado. Nós vamos saber mais detalhes agora ao vivo com o delegado Gustavo Pereira, que está nos acompanhando. Já estamos em contato com o delegado. Delegado, o senhor me escuta bem? Bom dia, obrigado por nos atender, delegado. Sim, bom dia, André. Bom dia, Guilherme. Agora, delegado, explica pra gente como que era esse esquema. Era de uma farmácia só? Quem é que controlava essa farmácia? Eu queria que o senhor explicasse pra gente entender como que funcionava esse esquema. O esquema era originário da farmácia municipal de Pelotas. Municipal. Farmácia popular. Tá. Exato. E o esquema ele funcionou com a participação de uma ex-servidora da farmácia municipal que forjou, alterou e adulterou processos administrativos para a liberação de somatropina. Somatropina é conhecida como GH, o hormônio de crescimento. Uhum. É um remédio para crianças com dificuldade de crescimento, né? Exatamente. A somatropina é utilizada para crianças e adolescentes que têm dificuldade de crescimento. Tá. Então, as pessoas que não têm condições financeiras recorrem ao Estado, à farmácia municipal, para receber essa medicação. Tá. Agora, delegado, desde quando o senhor conseguiu descobrir que praticavam esses desvios e quem é que desviava? Quem é que estava envolvido nisso? A investigação ela tem 6 meses, mas nós apuramos que esses desvios acontecem desde 2018. São anos e anos de desvio desse medicamento da farmácia municipal. Uhum. A operação ela conseguiu identificar que a servidora cadastrou um procedimento administrativo falso tá. Em nome de uma criança que não precisava dessa medicação. Familiar dela, inclusive? Não, era um familiar de outra pessoa envolvida no esquema. Sim, certo. Ela cadastrou essa criança no processo administrativo com exames falsos, com laudos falsos de outras crianças. Ela só forjou ali o nome dessa criança que não precisava, colocou nesse procedimento administrativo, abriu esse procedimento e recebeu, no período apurado, em torno de 2.600 caixas da medicação. Delegado, que o valor gira em torno de R$316 mil só desse procedimento administrativo. E essas caixas, delegado, é o Guilherme aqui da redação agora, e essas caixas elas iam para onde? Quem eram os receptadores desse medicamento? Para que eles eram utilizados? Então, Guilherme, nesse procedimento em específico, ela cadastrou uma familiar dela para receber o medicamento. Então, a familiar dela ia na farmácia municipal e retirava a medicação e repassava para um outro suspeito que fazia a venda
no mercado paralelo para pessoas que usam para fins estéticos. Né? Olha aí, olha o ponto. Muscular. Aí que a gente também queria chegar. 11h46, estamos conversando com o delegado Gustavo Pereira, estamos falando sobre o desvio da farmácia municipal em Pelotas, no sul do estado. Um montante de mais de R$300 mil, não é mesmo, delegado? Que já foi apurado. Isso é o mínimo, né, que a gente apurou nesse processo administrativo. Existem outros processos administrativos que é mais grave ainda. Eles desviaram medicamentos, né, de quem precisava, de crianças que precisavam dessa medicação, procedimentos administrativos legais em que o familiar recebia a notificação de que a medicação tinha chegado na farmácia municipal, quando chegava lá o medicamento não estava disponível porque tinha sido desviado para esse grupo. Aí todo mundo pergunta assim, delegado, mas o que eles faziam com esse remédio? Porque era um remédio para crescimento, era um remédio que crianças e adolescentes precisam tomar em determinadas situações, né, para ativar o crescimento. Mas eles faziam o que com essa medicação, delegado? André, a somatropina, que é o GH, ela é usada também para hipertrofia muscular. Então, ela é popularmente conhecida como GH em academias de musculação, em academias de crossfit, para crescimento muscular. Ela acelera o crescimento muscular. Então, essas pessoas usavam essa medicação para ganhar massa muscular. A gente apurou que um dos investigados, né, repassava para essas pessoas justamente com esse fim. Mas aí já entramos também num outro campo agora, que o senhor talvez já tenha alguma informação. Quem é que recebia esse medicamento? Ele ia para onde? Saía de Pelotas também? São academias? As pessoas que compravam sabiam que estavam comprando medicação desviada, delegado? A gente apurou, né, que esse suspeito que repassou e vendeu essa medicação, ele realmente vendeu para uma pessoa que usava para fins estéticos. Então a gente tem a comprovação na investigação desse destino. Agora a investigação ela evolui para identificar quais são as pessoas que usaram. Nós aprendemos hoje uma grande quantidade do GH na casa de um usuário que estava já sendo investigado nesse inquérito policial e vamos apurar se essas caixas eram caixas que foram destinadas pelo governo para crianças e adolescentes. Olha só, a gente tem as imagens aqui, essas imagens que nós estamos mostrando são as imagens de todos os medicamentos que foram captados, que foram desviados de dentro da farmácia municipal de Pelotas e encaminhados para a venda e agora, como disse o delegado, vai ser investigado daqui para frente isso, para onde é que ia. Agora, delegado, não há como a gente, né, aceitar simplesmente isso e até é importante que o senhor reforce quem foi preso, quantas pessoas que foram presas. Agora, tem um detalhe muito importante nisso, que pessoas que de fato precisavam de remédio, farmácia popular não é para quem tem dinheiro. Farmácia popular é para quem precisa de medicamento. É para quem não tem recurso e precisa, só que aí faltava lá na farmácia. Faltava lá na farmácia, quando delegado, a gente chegou isso. Nesse momento da investigação, nós nos assustamos, né, com a gravidade da situação, porque exatamente eram medicamentos desviados de crianças que precisavam. Provavelmente quando essas crianças não tomavam essa medicação... E limpava a prateleira, delegado? Desculpa, não te ouvi. Os criminosos limpavam a prateleira, desviavam para ganhar dinheiro e deixavam faltar para quem precisava? Exatamente. Exatamente. Delegado... Importante destacar, só deixa eu fazer uma ressalva, que a somatropina, o GH, ela é uma substância anabolizante, né, que é destinada para esses fins terapêuticos, no caso de criança e adolescente, mas pela portaria da Anvisa, ela é também considerada uma droga. Sim. Então, esses investigados, esses presos na data de hoje, eles vão responder por diversos crimes, mas principalmente pelo tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Que bárbaro. Delegado, e a gente estava vendo algumas imagens ali, cedidas pelo jornal Diário Popular, lá de Pelotas, daí de Pelotas, né, exatamente da farmácia municipal, e ela é mantida pela prefeitura, né? Eu trabalhei e morei bastante tempo em Pelotas, conheço bem a região. Delegado, a partir disso, então, o poder público, ele abriu uma sindicância para apurar isso. Como é que esse caso chegou até vocês? Partiu do próprio poder público ou os senhores que estão informando agora a prefeitura aí? Ou seja, quem fiscaliza a farmácia, né?
partiu do próprio poder público, partiu de dentro da farmácia municipal essa informação, passou pelo Ministério Público e, em conjunto, a gente fez essa investigação para tentar apurar quem eram os envolvidos nesse esquema. A gente não descarta, obviamente, que tem outras pessoas envolvidas dentro da farmácia municipal, assim como a gente não descarta, e já temos algumas informações, que outros medicamentos também foram desviados para fins, digamos, não legais. Que absurdo. Bom, delegado, a gente está conversando com o delegado Gustavo Pereira, e quanto mais a gente vai mexendo nessa história e vai se dando conta de outras coisas, mais a gente se revolta e fica indignado, delegado. Mais a gente fica indignado porque, pelo que o senhor nos contou e nos revelou, ganhavam, pelo menos num processo, mais de 300 mil reais. Tá? E é isso que o delegado está investigando, para ver se tem outros medicamentos, outros tipos de medicamentos que estão sendo desviados. Isso faz parte da investigação. Agora, o que é claro, o que a polícia já conseguiu identificar através do trabalho, né, de investigação e também de percorrer, né, o caminho para onde que foi esse medicamento, diversas pessoas, pelo que o senhor nos relata, ou no caso crianças, estão sendo, ou foram ou estão sendo prejudicadas. O senhor tem o número dessas crianças que precisavam do medicamento e não tinha na farmácia, delegado? Por quanto tempo isso vinha acontecendo? Inicialmente, nós temos 2 crianças comprovadas, né, 2 crianças que deixaram de receber essa medicação e, inclusive, nós falamos com os pais delas, os pais nos relataram que não tinham autorizado essas pessoas a retirar a medicação em nome da criança, né, e relataram que alguns meses ficaram sem o medicamento, que recebiam informação que tinha chegado, quando iam à farmácia, o medicamento não estava disponibilizado ali. Eles diziam que estava em falta, mas já tinham repassado para o resto dessa quadrilha. Mas são famílias que precisavam, né? Não tinham recursos e os filhos precisavam do medicamento. E aí o que eles faziam? Exato. Eu não sei quanto que custa esse remédio. Aí eles deixavam de medicar as crianças, doutor? Isso, deixavam de medicar as crianças. É um remédio muito caro, né? Ele custa em torno de R$600 uma ampola. E no mercado paralelo eles vendem em torno de 300, de 150 a 200, 300 reais. Vendem pela metade do preço. Obviamente... Não, pode seguir, por favor. Pode seguir. Não, por favor, pode seguir. Depois eu pergunto. Obviamente, eles ganharam muito, né? Porque esse desvio, o remédio era fornecido gratuitamente pelo Estado, então eles não tinham nenhum custo com relação a isso, porque o Estado fornecia essa medicação, e aí eles vendiam com qualquer valor que eles vendessem, eles estavam lucrando. Mas né? que André, considerando o volume imenso de medicação desviada durante anos, a gente pode aferir que passa de R$500 mil. Sim, o senhor diz que desde 2018, Exato. Em princípio, né? Porque agora também a investigação vai se aprofundar. E aí a pergunta, e o Guilherme também quer perguntar para o senhor, quantas pessoas foram presas? São funcionários, são servidores, são terceirizados? Foram 5 pessoas presas hoje. 5 presos? Tá? Uma funcionária. Entre elas, essa ex-funcionária da farmácia municipal, a familiar dela, que era responsável pela retirada da medicação em nome daquela criança que não precisava, naquele procedimento administrativo falso. Foram presos também um médico veterinário, que a gente conseguiu comprovar que recebia essa medicação e vendia para quem queria usar para fins, né, anabolizantes, pra fins que não terapêuticos, como anabolizante, né, para fins estéticos. Mas que e também outras 2 pessoas que retiravam em nome das crianças que precisavam dessa medicação. Pois é. André, esse é o tipo de operação que a polícia faz lá em Pelotas, que é extremamente importante, porque eu aqui sou testemunha. Quando eu era repórter da TV Nativa, afiliada do SBT lá em Pelotas, eu cansei de ir na farmácia municipal, porque as pessoas reclamavam que não tinha remédio quando chegavam lá para retirar. Eu cansei, olha, não foi 1 nem 2 vezes que eu fui lá para ver essa história. Então, esse é o tipo de operação que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Não, e eu fico imaginando também, delegado, eu não sei como é que é o processo daqui para frente, mas é de se alertar os municípios que têm farmácias municipais a que abram o olho também e que façam uma investigação, um controle. Eu quero agradecer ao senhor, delegado Gustavo Pereira, por ter conversado com a gente, direto de Pelotas, nos contando esse absurdo. O absurdo, e que bom que a tempo que a polícia conseguiu identificar, foi através da própria prefeitura, né, que comunicou à polícia, fez uma denúncia de que havia algo errado dentro da farmácia municipal. 2 crianças, pelo menos, foram prejudicadas. Um desvio que pode chegar a R$500 mil. Delegado Gustavo Pereira, muito obrigado pelas informações. Um bom trabalho para o senhor. Bom dia.
Obrigado, André. Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos. Agora, Guilherme, a gente quando começa a pensar nisso, as crianças prejudicadas Absurdo. usavam o nome Absurdo. das crianças para desviar dinheiro, para ir para academia, para André, usar como anabolizante. e a Enquanto prefeitura- isso, os pais sem dinheiro, Guilherme, para poder comprar uma ampola R$600, Guilherme. Não, e André, o que mais me revolta é dar o golpe no que é meu, porque a prefeitura é minha. Quem paga isso sou eu. Eu morei em Pelotas anos e anos e eu fico indignado quando eu vejo esse tipo de situação, porque isso é o meu IPTU de Pelotas, é o meu ICMS no posto de gasolina, isso é o que paga. É isso saúde. que paga esse golpe. Não, saúde e vida dessas crianças que têm problemas de crescimento e, como disse o delegado, ainda vão investigar porque há a possibilidade de outros tipos de remédios. E vejam que eles limpavam a prateleira, Guilherme. Sim. Faltava medicamento para quem de fato precisava. Essa imagem que a gente está vendo aí, essa é da polícia, mas as outras da fachada ali da farmácia municipal foram cedidas lá pelo pessoal do Diário Popular, nossos parceiros aqui. Agora, eu vou te dizer, André, que não era incomum faltar remédio lá. Pois Como é. eu disse há pouco, sempre teve esse problema. Mexe porque deve aparecer mais coisas. Com certeza. Muito bem, atenção, gente. Coloca a sirene aí. Atenção. Atenção para esta notícia. A nossa equipe descobriu que um homem de 89 anos que foi morto nesta madrugada, ele era o braço direito, era o assessor militar de Leonel Brizola. Capitão reformado do Exército, ele foi encontrado pela própria cuidadora, uma senhora que já trabalhava com ele há 2 anos. E pelo menos 2 ou 3 pessoas invadiram a casa dele nesta madrugada. Nós vamos conversar com o colega Lucas Abate, o Lucas que pegou o nome dele, conseguiu investigar e descobriu quem ele era, né? Descobriu, portanto, que era o conhecido, inclusive ele tinha um nome. Ele tinha um nome, como ele era chamado, muito conhecido lá na época, porque ele ficou dentro do Palácio Piratini no período da legalidade. Quer dizer, é um homem com muita história. E agora esse mistério que a polícia precisa descobrir, não é mesmo, Lucas? Pois é, André, um verdadeiro mistério na zona leste de Porto Alegre. Esse crime que aconteceu na madrugada de hoje no bairro Partenon. O José Wilson Silva, 89 anos, capitão reformado do Exército, conhecido muito como Tenente Vermelho pelas atuações no movimento da legalidade lá em 1961, junto com Leonel Brizola. Quando era esteve tenente, dentro do Palácio Piratini durante esse movimento de resistência, ou seja, parte da história do nosso estado aqui do Rio Grande do Sul. Depois do movimento da legalidade, ainda ficou um tempo exilado no Uruguai, teve 6 filhos no Uruguai, voltou para o Brasil, ficou preso pela ditadura militar no Brasil, ou seja, uma pessoa com uma história política muito ligada ao estado do Rio Grande do Sul e também aos movimentos de resistência da ditadura militar. Pois bem, André, nessa madrugada, então, 3 criminosos entraram na casa dele num verdadeiro mistério, porque não houve nenhum tipo de arrombamento, ou pularam, ou as pessoas que entraram na casa tinham a chave e executaram esse homem com 2 tiros. Segundo os relatos que se tem da própria família dele, que a gente conversou hoje pela manhã, ele estava acompanhado dessa cuidadora, que em determinado momento se tornou também a companheira dele, quando por volta das 2h20 da manhã, eles ouviram algum tipo de barulho, pessoas na casa, ele pegou um facão que costumava deixar embaixo da cama e quando foi até a garagem, foi surpreendido por estes disparos. E para ter mais informações sobre esse mistério, sobre o que a polícia já sabe, a gente conversa agora com a delegada Isadora Galian, que está à frente da investigação. Delegada, uma investigação ainda muito preliminar, é um fato bastante recente, mas o que já foi possível apontar de circunstâncias sobre esse crime? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. De acordo com as informações preliminares angariadas aqui pelo Departamento de Homicídios, o departamento foi acionado por volta das 2h30 da manhã para atender um local na rua Paissandu, aqui bem próximo da Delegacia de Homicídios, e chegando ao local se deparou com um senhor de aproximadamente 90 anos caído no chão, ferido com 2 disparos de arma de fogo. O primeiro disparo possivelmente atingiu as costas dele, e o segundo disparo, que foi feito a queima-roupa, como os populares costumam falar, foi no abdômen.
Então, acreditamos que essa foi a ordem de acordo com a perícia. Esses criminosos, eles invadiram a casa, ou pularam, ou as portas estavam abertas, ou alguém tinha dado acesso dessa residência. E eles entraram, conseguiram entrar. A companheira disse que ouviu um barulho de chave abrindo aquela residência e acordou o marido. O marido desceu e assim que se deparou com os criminosos, foi executado. E, imediatamente eles fugiram do local e o segurança da rua conseguiu visualizar 2 criminosos, né? A Delegacia de Homicídios aqui está em busca de câmeras de segurança na área, já intimou todos os familiares que estão empenhados no velório e por essa razão não foram ouvidos novamente aqui na delegacia. E a Polícia Civil não descarta nenhuma hipótese. Mas no momento a hipótese que ganha mais força é de execução e a hipótese de assalto perde força, delegado? Com certeza. O fato, primeiramente, de não ter sido levado nada e o modus operandi dos criminosos, né? Os criminosos entraram com a maior tranquilidade, de acordo com a segurança da rua, eles fugiram a pé, caminhando. Então, não descartamos qualquer hipótese, mas a principal linha de investigação, de fato, é um homicídio. André, a gente tem algumas imagens na tela feitas pela nossa equipe hoje de manhã na casa. Sim. E dá para ver que é uma casa que tem aquele primeiro portão de ferro normal, como se tem em muitas casas. Tem até uma corrente ali reforçando. Estamos vendo. Depois tem um segundo portão que é totalmente fechado, que é de uma garagem. E dentro dele ainda havia uma terceira porta antes de entrar na casa. E todas essas fechaduras foram abertas ou estavam abertas, não teve nenhum tipo de arrombamento no local. A delegada Isadora está ouvindo, se quiser fazer uma pergunta diretamente para ela. Delegada, boa tarde, é o André aqui no estúdio. Delegada, a família vinha recebendo algum tipo de ameaça? Tem algo nos últimos dias que teria acontecido que a família pudesse estar preocupada? Tem algum indício, a senhora? Eu sei que é muito recente tudo, mas algo que a senhora já possa nos adiantar? Durante a madrugada, a própria volante do homicídio já colheu depoimentos no local do crime. Certo. E os familiares não relataram nenhuma desavença, nenhuma inimizade, nenhuma ameaça, nada que justificasse esse homicídio, o que se torna ainda mais dificultosa essa investigação. Mas, como foi um caso muito peculiar, não houve arrombamento, de fato, eles entraram por 3 portas diferentes, eles conseguiram vencer essas 3 portas. Os vizinhos não escutaram nenhum barulho de alguém pulando, então o que reforça a ideia de que ou eles tinham a chave ou as portas estavam abertas, o que é, assim, trabalhado com uma hipótese bem remota pela polícia, porque ninguém vai dormir e deixa a porta aberta. Ou eles tinham algum instrumento, mas a gente, né? É uma investigação muito preliminar. Agora, ou eles tinham algum instrumento, a chamada chave micha, por exemplo, que é com alguma habilidade, podem ter aberto através desse instrumento, né? Sim, e o que chamou a atenção da polícia é que ao deslocar o local do crime, agora pela manhã da primeira delegacia de homicídios, a gente obteve a informação de que essas fechaduras foram trocadas há pouco, mais de um mês. Então, a família não prestou esclarecimentos porque havia sido feita essa troca, mas não relatou nenhuma ameaça. Então, todos serão ouvidos. Sim. Eles entraram... A filha, a companheira... Oi? Oi, desculpa, a gente tem um pouco de atraso na nossa conversa por causa da comunicação. Desculpa, delegado. Não quero lhe atrapalhar, mas a gente vê que tem o portão, tem a segunda porta e aí tem um carro. Eles entraram pela porta dos fundos ou por esta porta de madeira da frente? Não, eles entraram eles passaram o primeiro portão principal, depois conseguiram entrar pela segunda porta principal e ainda conseguiram vencer a terceira porta que dava acesso à residência. Ali foi o local que eles executaram esse senhor. O primeiro com um tiro nas costas, que possivelmente é o que a gente acredita que tenha sido o primeiro, e o segundo a queima-roupa no abdômen, que possivelmente foi o que levou a óbito a vítima. E eles levaram algo de dentro de casa, delegado? Não levaram absolutamente nada de dentro da residência e por essa razão a polícia, apesar de não descartar nenhuma hipótese de investigação, ela acredita pelo modus operandi que não se trata de um latrocínio, né? E sim de um homicídio e até por isso veio para a primeira delegacia de homicídios aqui de Porto Alegre. Pois é, a gente tinha informação de que algum celular poderia ter sido levado, né, Lucas? Isso, André. Essa foi uma informação repassada pelos familiares à nossa produção. Mas até, delegada, em relação a celulares, alguma informação colhida no local de sumiço de aparelhos?
Sim, durante o atendimento da volante de homicídios, pela madrugada não foi relatado roubo de nenhum pertence, mas todos os familiares que foram ouvidos lá no local serão reinquiridos aqui na Delegacia de Homicídios na segunda-feira. Então, todos eles estão intimados para prestar os devidos esclarecimentos. As filhas dele, a companheira, o filho da companheira que trabalhava como jardineiro no local e o chaveiro responsável por realizar essas novas chaves há aproximadamente um mês atrás. Tá, eu disse cuidadora, mas é uma cuidadora que depois ela ficou companheira dele, né? Só para esclarecer, porque a gente falou em cuidadora. O meu colega Guilherme está na redação quer fazer uma pergunta também para a senhora, né, Gui? Delegada, então, a minha pergunta, na verdade, era até com relação à questão dos telefones, mas como a gente já tratou dessa situação, além deles ali, algum vizinho, mais algum depoimento, o que a senhora deve tomar ainda nesses próximos dias aí? Câmeras de segurança? O que deve ser o próximo passo aí dessa apuração? Aquela rua possui inúmeras câmeras de segurança, imagens de câmeras de segurança. As equipes estão nas ruas colhendo essas imagens, tá? Existe uma casa ali muito próxima que pode auxiliar para saber principalmente para onde que eles fugiram. O segurança da rua estava do outro lado e disse que visualizou 2 possíveis criminosos fugindo não em direção a Bento, mas em direção ao interior do bairro. Então, tentamos entrar em contato, mas como ele estava de plantão, de acordo com as informações, né? Ele não atendeu, mas ele será inquirido aqui na delegacia, porque a gente precisa entender a dinâmica do fato para saber quem são os autores, identificar esses autores e os possíveis mandantes, se eventualmente tiver nesse crime. Pois é, e aí nessa linha, delegada, a gente pergunta, ela não sendo um latrocínio, né? Sendo outra possibilidade, e aí eu entro nesse campo das possibilidades. Isso teria alguma relação? Porque, para quem não acompanhou agora, 12h08, nós estamos conversando com a delegada responsável pela investigação da morte desse senhor e que o colega Lucas Abate descobriu quem ele é, né? No período da legalidade, era o braço direito de Leonel Brizola, né? Ele era o assessor, chamado como assessor militar, ele tem 2 livros, conhecido como o Tenente Vermelho. Ele ficou junto com Leonel Brizola, inclusive dentro do Palácio Piratini, no período da legalidade. Então, é uma pessoa que ele tem toda uma história ligada a não só a história do Rio Grande do Sul, mas a história do Brasil. E é isso que eu pergunto, se tem alguma linha de investigação, alguma motivação, com qual linha de investigação especificamente a polícia trabalha, delegada, nesse momento? A polícia inicialmente não descarta nenhuma linha de investigação, mas a principal delas é que, de fato, se trata de um homicídio pelo modus operandi, pela forma como eles ingressaram na residência, o acesso. Eles foram certeiros naquela casa, de acordo com algumas testemunhas. Eles entraram e executaram e foram embora com bastante tranquilidade. A gente não sabe se eles fugiram a pé e depois pegaram um carro. As versões ainda estão um pouco conflitantes em relação a isso. Mas não sabemos ainda se de fato é um homicídio, é a principal linha de investigação. A gente precisa primeiro identificar quem são esses executores para descobrir qual a motivação. Mas o que chama a atenção da polícia é o fato dele não ter nenhuma desavença, nenhuma inimizade, não receber ameaças. Então, isso tem a ver com a vida, todo o seio familiar para entender. Se tem a ver com a vida do passado dele, com as funções, né, políticas, não se sabe. Imagino que todas essas questões devem ser agora olhadas com mais atenção, né, durante a investigação. André, e até você falou, e vamos mencionar para quem está ligando a televisão agora para saber quem é essa vítima, o José Wilson Silva, 89 anos, faria aniversário, André, 90 anos faria na próxima segunda-feira. Segundo a família, estava preparando uma grande festa, estava bastante animado para essa comemoração, mas é uma pessoa muito ligada à história do Rio Grande do Sul, que esteve ligado, próximo, era um aliado de Leonel Brizola no movimento da legalidade lá em 1961, há 60 anos, cerca de 60 anos, que aconteceu o movimento da legalidade, em que teve um ato de resistência no Palácio Piratini, lá no centro de Porto Alegre. Depois, com a tomada do poder no Brasil pelos militares, ele ficou exilado no Uruguai. Lá no Uruguai teve 6 filhos e quando retornou ao Brasil, ficou preso por cerca de 2 anos e depois foi anistiado, escreveu diversos livros
e até mesmo agora era bastante atuante, comentava assuntos da atualidade, acompanhava bastante os desdobramentos políticos no Brasil. Eu vejo aqui, ó, O Tenente Vermelho é um dos livros que ele escreveu, José Wilson da Silva, pela editora Tchê, e aí diz assim, ó, o assessor militar de Brizola conta como Fidel Castro entregou $1 milhão para os exilados brasileiros no Uruguai. Brizola, Jango e Darcy Ribeiro financiar movimentos de guerrilha no Brasil. O Tenente Vermelho, portanto, esse homem que aparece, esse senhor, ia fazer aniversário agora segunda-feira, né? Segunda-feira, completaria 90 anos, é isso? 90 anos, Lucas? 90 anos. 90 anos, que foi morto nesta madrugada, numa investigação que... Uma das linhas de investigação da polícia seria homicídio, né? Não seria o latrocínio, que seria o roubo com morte, mas a gente vai seguir acompanhando, agradecendo a delegada pela ter conversado com a gente. Qualquer coisa nos chame novamente o Lucas Abate. O Lucas que, a partir do momento que soube deste fato, deste crime na madrugada, foi investigando e descobriu que era o Tenente Vermelho, portanto, este homem que foi morto nesta madrugada dentro de casa aqui em Porto Alegre. Muito bem. 12:12 agora, a temperatura subindo, tá calor. Ô Guilherme, ô Gui, tá calor, hein, Gui? Tá 25 graus a temperatura. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ó, na mesa, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Eu acho que o Gui estava sentado, porque ele deu um pulo. Eu acho que ele foi buscar o controle remoto do ar-condicionado, é isso? Eu peguei aqui o controle remoto para poder ligar aqui o ventinho, porque eu tô aqui de casaco, mas tá ficando quente aqui, né? Aqui na redação tem que ter janela aberta, a gente tá de máscara, se protegendo. Mas aqui em mim eu botei o soprinho aqui, porque tava calor aqui. Vamos fazer uma visitinha pro Papai Noel, hein? Vamos lá. Ah, será que vai vir presente, ô André? Eu tava esperando aquele chocolatinho, né, que a gente falou ontem. Não sei, tô esperando ainda, né? O momento é agora. É agora que a gente vai subir a serra, a gente vai até Gramado, onde está o querido colega Glauco Papai Noel Paza, que antecipou o final de semana e está curtindo a Serra Gaúcha. Eu quero saber... Peraí, só um pouquinho, o que é isto? Hein? Explica pra gente o que está acontecendo por aí. Hã? Que tal? O que está acontecendo? Como assim? Hein? E aí, Glauco? Tá bem acompanhado, hein? Tudo bem, André? Tudo bem, André? Tudo bem. Faz tempo que eu estou conversando com ele. Ô, André, tudo bem? Sim, tudo. Faz tempo que eu converso e ele não responde. Mas olha, é uma das atrações aqui de Gramado. Isso eu posso garantir, viu? Vovô, André, Papai Noel. Olha só, nós estamos aqui no Estúdio Natal em Gramado, Estúdio SBT. Pô, que bonito, hein? Natal, perto da praça, perto da rua coberta, perto do movimento, perto de tudo. Nós estamos simplesmente no meio de onde acontecem as principais coisas, inclusive duplicidade. Tem 2 Andrés, um no estúdio e um aqui. Um já é chato demais, imagina 2, hein? Ô, Glauco. Não é isso. Eu gostei mais desse André aí. Eu gostei mais desse André que tá aí em Gramado, que tá com essa touquinha. Tá tão bonitinho assim, hein? Pois é. Não, eu vou te dizer, olha, eu até vou dar uma arrumada aqui e esconde o cabelo branco. Isso é a melhor parte de tudo. Olha só, pessoal, tem muita atração, a gente veio para falar dessas atrações, dar informações, mostrar música, porque tem muita coisa para acompanhar aqui em Gramado, principalmente nessa época do Natal Luz, né? E no estúdio de Natal SBT você tem todas as atrações no mesmo lugar. Inclusive a gente está aqui, ó, com uma banda que é made in Serra Gaúcha. O pessoal toca música relacionada ao Natal. Une rock com o Natal. É possível isso? Olha aí. É possível, sim. Eu quero chamar, inclusive, o Miguel Leal, que é produtor da Bells Rock. Está aqui também o Yuri e o Levi. Eles estão aqui para fazer uma palhinha para a gente. Eu quero saber de onde surgiu essa ideia de fazer música de Natal misturada com rock. Primeiramente, bom dia a todos. Eu vi a necessidade, há 3 anos atrás, 2018, eu via a necessidade de um grupo que fazia algo inovador aqui em Gramado, né? Claro que já tinha grupos que faziam rock, aqui natalino em Gramado, mas eu via a gente queria trazer algo diferenciado, mais voltado para o YouTube, voltado para uma pegada mais leve, assim, do pop rock mesmo, né? Papai Noel enjoado esse. É, isso mesmo. E daí, então, a gente formou essa banda em 2018, a qual a gente trabalhou com ela, a gente fez um repertório totalmente
cuidadoso, com letras, com músicas que trazem amor, esperança, que é o que o Natal nos traz, né? E deixa eu te perguntar, vocês são daqui, logicamente, e vão tocar aqui. Qual é a programação? Nós vamos tocar hoje à noite, todos são convidados, hoje à noite às 7 horas, 17 horas, 19 horas aqui na Rua Coberta. É de graça, galera. Dia 30 de dezembro estaremos tocando também aqui na Rua Coberta, às 19 horas. E dia 23 de janeiro. Aliás, quem quiser nos seguir nas nossas redes sociais para ver a nossa agenda, é @bels.rock e vai estar lá a nossa agenda, vai estar lá tudo que a gente faz, o nosso trabalho. É isso aí. Olha, o trabalho, pessoal, é maravilhoso. E lembrando que o Estúdio de Natal SBT é com o patrocínio de O Boticário, apoio da Gramado Tour e Museu do Festival de Cinema de Gramado e parceria oficial do Hotel Blumenberg. Olha só, é uma programação imperdível, o pessoal é muito bom. Inclusive, eu quero pedir agora mais uma palhinha. Em seguida, a gente volta daqui, tá? Falando muito mais sobre Natal, Gramado, Serra Gaúcha, atrações, enfim. Bells Rock, daqui a pouco a gente volta daqui. Vem pra cá. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how lovely all your branching. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how lovely all your branches. Your boughs so green in summertime, stay bravely green in wintertime. Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how lovely all your branches. Levi Godin, senhoras e senhores. Pô, que legal. Daqui a pouco o Glauco volta. A gente volta com música também do nosso estúdio, né, lá em Gramado. Temperatura em Gramado nesse momento de 22 graus. Mas daqui a pouco a gente volta para lá, não é mesmo, Gui? Antes, a gente quer contar uma história. Olha o que aconteceu dentro de uma pizzaria aqui no nosso litoral, no litoral norte. 13 e pouquinho da tarde, né, Gui? Conta pra gente o que aconteceu dentro dessa pizzaria, Guilherme. Olha, André, na metade da tarde, olha, será que a ocasião faz o ladrão? Vamos por partes, então, nessa história toda aí, tá? O cidadão chegou lá e, ó, palminha, como a gente faz no interior lá, sabe? Quando chegou em casa, Ô, de casa. Ô, de casa. E aí, meu amigo? Pois então, chegou na pizzaria, bateu palma, olhou, foi lá pra parte de trás, deu uma olhadinha, assim, se certificando pra ver se não tinha ninguém na volta. Com aquele jeito que ia aprontar alguma. Exatamente. Mas como ninguém apareceu, aí o que ele fez? Foi lá do outro lado do caixa, abriu a gaveta e passou a mão no que tinha dinheiro, no que tinha lá dentro. Pegou toda a grana que tinha dentro desse caixa lá, André, e saiu de boa, caminhando tranquilamente. Isso aconteceu agora, André, no início do mês, ali uma quarta-feira, a gente vê ali o horário 3h15 da tarde. A gente acelerou o momento da imagem que ele bate palma. Porque ficou um tempão, né? Exatamente, por isso que eu ia te dizer. Porque ficou um tempão, ele ficou ali, ó, plaque, tá? Esperou, e aí quando ninguém apareceu, ele resolveu ir lá pra dentro. Olhou pra um lado, olhou pro outro e ficou catando ali. No momento em que ele se deu conta, então, que não tinha ninguém na volta... Foi direto na gaveta, hein? A mãozinha comeu frouxa na gaveta dos pila ali, André. Olha, vou te contar. Agora, fica um alerta, tá? Pro pessoal do litoral. Aliás, pra todo mundo, né, o Gui? Sim. Porque o pessoal do interior ainda tem esse costume, né? Do respeito, quer dizer, que é o básico, não é? O básico, o respeito que é do outro. Mas, infelizmente, em muitas outras cidades, né? A gente tem que começar a se dar conta de que não é bem assim, não. Não dá para deixar as coisas na rua. E há pouco tempo atrás eu vi numa cidade, pessoal, ao meio-dia, nem vou falar qual é a cidade. Meio-dia, o pessoal fecha as portas, porque é o hábito todo mundo almoçar, né, no horário do meio-dia e fechar o comércio. E as coisas todas ali de ferragem na rua. Eu passei e disse, ué, que coisa. Então, a gente não está acostumado mais a ver isso. E muita gente do interior que vai para o litoral ainda tem esse costume. Quer dizer, o pessoal tem essa pizzaria, um restaurante ali, né? Não fica fechando as portas porque é tudo muito normal para eles. Quer dizer, o básico do básico do básico, o respeito do que pertence ao outro, não pertence a ti.
Quer dizer, até esse princípio mínimo, assim, né, que a gente aprende em casa, e infelizmente o pessoal tem que se dar conta que não é mais assim em lugar nenhum. Então, Até porque, quem né, vem André? do interior e vai para o litoral tem que saber que no litoral há muita gente circulando, né? E que sempre é um perigo, como aconteceu nessa pizzaria, Gui. Esse caso aí aconteceu lá em Tramandaí, André, e eu vou te dizer o seguinte, ó, o alerta é exatamente esse que tu estava dando, porque agora tem mais movimento e não é só quem vai veranear que vai pra praia, né? É quem vai pra assaltar, quem vai pra fazer, né, arruaça, quem vai pra, né, pra se aproveitar dessa situação. Então, a criminalidade com certeza aumenta por lá e os comerciantes precisam ficar bastante atentos. E olha, é uma pessoa que a câmera identifica, né? Sem dúvida, nem estava de máscara, André. Não, tem que ver isso certamente foi registrado, a polícia vai ver o histórico, ele vai direitinho, olha pro lado, sabia onde é que estava a gaveta, não sei se o que ele conseguiu levar dali de dentro. Levou dinheiro. Né? Levou dinheiro. Sim, a quantidade, eu digo, sim, quantidade de dinheiro, não sei. Eu só quero ver quanto tempo que ele ficou batendo palma. Olha só, vamos tentar ver, porque a gente acelerou, porque foi um tempo longo. 15 e 12. 12, deixa ele ali, 13, 1 minuto. Mais um pouquinho. Deu 1 minuto e meio, mais ou menos. Aguentou 1 minuto e pouquinho, aí não se aguentou mais. Mas olha só, vamos ficar 1 minutinho aqui batendo palminha, tu vai ver quanto tempo que vai dar. Ou seja, ele ficou bastante tempo ali, ó, batendo palminha. 1 minuto e pouco é bastante muito tempo. É bastante tempo. Agora, isso foi registrado e tem que ser registrado. Agora, é um alerta para todos nós, e principalmente nesse período de verão, quantas e quantas imagens de roubo na praia. A gente falou esses dias aqui, né, Guilherme? Sim. Aquela coisa de botar na rua em exposição. Isso é muito um hábito no interior, acontece muito isso. Eu te digo o seguinte, ó, eu sou filho de comerciante, eu cresci vendo meu pai com um monstruário de parafuso que ele botava na frente da loja. Pois é. Chegava no meio-dia, ele ia lá com meu avô e os dois retiravam os monstruários. E na praia, que é um marketing muito bom, o pessoal põe na calçada, balão de plástico, aqueles brinquedos de piscina infláveis, coloca tudo na rua. Só que no dia de hoje, lembra que um casal levou uma mala, né, uma mala de viagens, né? Também no litoral, isso foi no ano passado, a gente mostrou nessas lojas aí que coloca tudo em exposição, só que nos dias de hoje tem que ficar de olho, porque o pessoal dá um jeito, disfarça, aquela coisa que fazem muito em farmácia, né, Gui? Exatamente. Não sei o quê, que levar esse, não, vamos levar esse aqui, olha, que bonito, vai. E quando vê, o cara tá levando. Infelizmente, é assim que acontece, tem que abrir o olho, porque o verão está chegando e nós sabemos que o giro de pessoas no litoral, ele é muito grande. Vamos para onde agora, Luciano? Vamos. Canoas. Atenção, direto para o Foro Central de Porto Alegre. Atenção. Eu saí, né? É a promotora falando? Já faz mais de 1 mês e meio. Vamos ouvir, atrás. depois a gente vê direitinho. Quando eu saí, eu não consegui deixar de olhar todas as luzes de emergência, saídas, rotas de fuga. Então, assim, as pessoas têm que aprender a fazer isso, entendeu? Eu não posso, tem que entrar num estabelecimento, sair sabendo como é que vão sair, olhar se tem superlotação, olhar se tem um cartaz que está obedecendo a lotação. A gente tem que mudar os nossos conceitos de vida e que esse julgamento sirva para isso. Doutora Lúcia Calegari. Qual é o seu estado emocional? Eu tô bem, eu acho que vocês estão vendo que eu tô super bem, né? Eu tô acostumada a trabalhar muito, eu sou uma pessoa que trabalha muito, eu nunca paro em fim de semana. Eu sempre trabalho muito, aliás, diga-se de passagem, assim, os últimos 2 meses eu não dormi mais do que 4 ou 5 horas. Eu tô, assim, acostumada com um ritmo bem elevado de vida. Eu trabalho numa promotoria que me exige muito. A promotoria do júri é uma promotoria que eu trabalho demais. Eu sou muito responsável com todos os meus processos e minhas vítimas, meus familiares de vítimas e com todos os meus processos sob condução. Eu tô aqui, deixa eu vir aqui o doutor Fabiano Dalazen. Doutor Fabiano Dalazen, que foi procurador-geral. E, na verdade, assim, por que eu estou chamando o doutor Fabiano Dalazen? Doutor Fabiano Dalazen, eu estava em licença saúde porque eu tive herpes zoster, que é uma coisa que as pessoas normalmente têm depois dos 60 anos, por estresse, por excesso de trabalho. Eu sei que eu trabalho de muito. E ele me ligou dizendo que queria falar comigo. Eu disse, Fabiana, eu estou assim, justamente por estresse, por excesso de trabalho, eu estou aqui em licença saúde, né? Mas aí eu vou na reunião e tá. Aí ele foi né, fiquei estressada. O que o chefe da instituição quer falar comigo? E aí ele me chamou para dizer que queria me designar para esse julgamento. Eu disse, eu não sei se isso é uma deferência ou se isso é
quase um castigo, porque a gente sabe todo o envolvimento que isso significa, e eu me conheço, entendeu? Eu sei que eu ia ler cada página, que eu ia atrás de cada informação e de cada responsabilidade. Ele disse, não, é pelo teu trabalho e porque a gente confia em ti que nós vamos te designar. Então, assim, doutor Dallazen, muito obrigada por me dar essa oportunidade de voz à sociedade, das coisas precisarem ser mudadas e que a gente, porque esse julgamento me permitiu dizer isso para a população. E eu, assim, dou a palavra para ti poder falar um pouquinho. A mudança de homicídio com dolo eventual para culposo, que é uma estratégia da defesa, o que muda daqui para frente? O que pode acontecer? Na verdade, Santa Maria, isso? Não. O juiz já julga aqui, já dá pena aqui. Só que é impunidade, né? É o que a gente não pode pregar impunidade num fato desses, porque na verdade havia dolo, assunção de risco, e porque, sinceramente, né, a gente vai estar dizendo que não dá nada, né? A gente quer um país de impunidade, nós não podemos ficar com essa pecha no nosso país. A gente tem fatos extremamente graves. Nós queremos uma impunidade para fatos extremamente graves, mas eu vou deixar aqui vocês falando com o meu chefe. Promotora, só um último questionamento. Se dirigindo à população de Santa Maria que está ouvindo agora, trabalha no Ministério Público, se encerra com essa réplica. Qual é o recado aos santamarenses, à sociedade de Santa Maria nesse momento? Meu recado a Santa Maria é que eu fiz todo o meu possível, eu me dediquei muito, trabalhei muito e não se encerra aqui, né? Eu fiz muitas amizades, eu tenho vários familiares de vítimas, vítimas que têm se socorrido da minha pessoa. Eu sou uma pessoa assim que sempre tive essa uma característica minha pessoal. Eu tenho aqui a doutora Virgínia, que está aqui, que nos colaborou muito com toda aquela reconstrução digital. Mas, assim, eu fiz amizades. E eu quero dizer para Santa Maria que eu poucas vezes na minha vida fui a Santa Maria, mas já tinha ido a Santa Maria, já conhecia Santa Maria. Mas que Santa Maria nunca vai sair dos meus olhos e do meu coração. E que tudo que eles passaram, eu também passei. Na época, um pouco, porque a gente vive um pouquinho, mas depois, né? Mas depois que eu assumi esse processo, da forma mais intensa possível, e que toda a dor deles é minha dor, e que a luta deles é minha luta. Doutora, muito bem. Doutora, então agora falou a doutora Lúcia Helena Calegari. Aqui acabou, então está tendo nesse momento o intervalo do almoço, né? A gente sabe que na sequência, André, vai ter o retorno daí com as defesas trazendo as suas explanações, as suas explicações, a chamada tréplica, André. Então, neste exato momento, o que nós temos aqui é esta pausa. É um dia muito tenso, André. Hoje, André, é o dia, então, dessa expectativa para que se saia essa decisão, essa sentença por volta das 13h30, 4 horas. Se tudo ocorrer dentro do previsto, vai ter essa reunião dentro da sala secreta com os 7 jurados para essa decisão final, se esses réus, eles então podem ser inocentados ou então serão culpados, e aí se vem essa condição desse dolo eventual, se eles tiveram, sabiam desse risco para matar ou não, ou então por homicídio culposo, que daí tem uma pena menor. André, então essa é a situação agora neste exato momento aqui dentro do salão do plenário. Eu tenho que registrar para vocês o seguinte, agora há pouco a gente registrou aqui, a gente viu dezenas de familiares das vítimas saindo daqui muito emocionados, os pais e mães que precisando de atendimento médico, de ajuda, porque estão muito emocionados com esse dia final, né, e que esperam que a justiça seja feita. André, então hoje é um dia muito delicado aqui, é um dia muito decisivo e a gente está também nessa expectativa para sair essa sentença que deve ocorrer então no final do dia, no início da noite, porque o doutor Orlando Facini Neto já determinou que os jurados têm até 8 horas para ter essa decisão, mas que isso pode acontecer dentro de 2 a 3 horas depois dessa reunião com os jurados na sala secreta. E eu posso trazer as informações também de como vai acontecer dentro da sala secreta, que é assim, o juiz vai fazer uma série de questionamentos para os jurados, eles vão responder em cédulas, respostas sim ou não, e essas cédulas vão sendo colocadas dentro de uma urna, André. E aí é o seguinte, se os jurados entenderem que houve dolo eventual, ou seja, que esses réus assumiram o risco de matar, aí então segue o rito.
Ou seja, segue essa votação interna e depois, final, a sentença por parte do Dr. Orlando Facini Neto. Mas se os jurados decidirem que não houve o dolo eventual, quem toma a decisão final aí é o Dr. Orlando Facini Neto, porque não cabe ao Tribunal do Júri, não tem competência o Tribunal do Júri essa decisão sobre julgar crimes culposos quando não há intenção de matar. Então essa é a grande decisão. Hoje é um dia muito especial, é o fechamento e é um clima de muita expectativa e também de emoção pelas próximas horas por aqui, André. Muito bem, essa é a Gabi Lerina falando direto do Foro Central. Agora, intervalo para o almoço, deve recomeçar por volta de 1h30, Gabi. Foi confirmado? Que horas volta? Exatamente, entre 1h15 e 1h30. Tá. Entre 1h15 e 1h30, daí as defesas dos 4 réus terão mais 2 horas para fazer a chamada réplica, que é para rebater, então, o que foi dito aqui pelo Ministério Público, pela assistência de acusação. Então, mais esse período de 2 horas de discussões. E aí depois, então, por volta das 13h30, 4 horas, esse horário não é bem fixo, mas é mais ou menos nessa sequência das explanações dos advogados, que o juiz, então, deve fazer a seguinte pergunta para os 7 jurados. Se sentem prontos para tomar a decisão, e aí sim eles se encaminham para a cela secreta, André. 10º dia hoje, né? 10º dia do julgamento, né, Gabi? 10º. Muito bem. Dia. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Lembrando que logo depois do SBT Rio Grande, a gente vai estar no SBT News, né? Trazendo também as informações a respeito do que está acontecendo no Foro Central aqui em Porto Alegre, nesse 10º dia e, pelo que tudo indica, o último dia do julgamento dos 4 réus da Boate Kiss. Meio-dia, 32 minutos, atenção. Violência na Serra. Pai e filho foram mortos em frente ao estádio Alfredo Jaconi. Isso foi ontem de noite, logo depois do jogo do Juventude. Lucas, o que se tem de informação? Porque foram ao menos 15 disparos que acertaram esses dois, o pai e filho, Lucas. 15. Pai e filho, André, foram mortos nessa ocorrência. Já fizemos o ajuste, agora cortou o sinal. Mas a gente está na linha com o delegado Caio Márcio Fernandes e a gente vai poder conversar com ele. Delegado Caio, o senhor me escuta bem, delegado? Boa tarde. Não, a gente está ajustando também o áudio do delegado. E em seguida a gente vai conversar, porque eram pai e filho, eu acho que o filho cerca de 30 anos, e foram mortos muito próximo do estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E a polícia até já tem uma linha de investigação, me parece que até o rapaz seria a vítima, né? Seria a mira, né, dos criminosos, mas isso o delegado Caio vai responder para a gente já está em contato com o delegado. O senhor me escuta, delegado? Escuto sim. Boa tarde. Agora sim, delegado Caio, boa tarde. Delegado, o que a polícia já conseguiu identificar? O que é que aconteceu nesse caso aí de pai e filho terem sido mortos, delegado? Bom, muito bem. Na data de ontem, após o jogo do Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, a vítima, acompanhada de seu pai, eles eram um jovem de 37 anos, pertencia à a torcida organizada, Mancha Verde, e estava lanchando com o pai próximo ao estádio, sendo que, em um determinado momento, um indivíduo desembarcou de um veículo e efetuou cerca de aproximadamente entre 13 e 15 disparos contra as vítimas, no caso, o pai e filho. Nesse contexto, também foram atingidas outras 2 pessoas. Tá? Outros 2 foram atingidos, Outras 2 pessoas foram atingidas e estão sob cuidados médicos, internadas, mas a princípio não correm risco de morrer. No que tange a investigação, nós já diligenciamos, fizemos investigações iniciais, já identificamos testemunhas e câmeras, tá? Que vão nos ajudar a elucidação dos fatos. Nossa linha principal de investigação é a relação com o tráfico de drogas. Por quê? Porque essa vítima de 37 anos, ela tinha diversos antecedentes policiais aqui na cidade de Caxias do Sul, diversos delitos: furtos, receptação, disparo de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, tá? Sendo que, há alguns anos, essa vítima já não residia na cidade de Caxias do Sul, ciente da sua condição de persona não grata, em razão
envolvimento com essa atividade de traficância, né? E no caso, então ele era o foco do objetivo, era esse rapaz, o pai dele, algum envolvimento? O que você tem de informação, delegado? Em relação ao pai, o pai, no primeiro momento, não tem nenhum envolvimento com o contexto de traficante, e tampouco ostenta antecedentes criminais. Nós acreditamos que, como em inúmeros outros casos que nós acabamos visualizando no nosso dia a dia, essa seja uma vítima chamada de dano colateral da ação criminosa. Então, os criminosos que não têm nenhum respeito pela vida de outrem, eles acabam assumindo o risco de executar o alvo e quem mais estiver próximo. Poucos se importam com a vida de terceiros inocentes que estejam na volta do seu alvo. Tanto é que morreu também o pai, né, da vítima, e outras 2 pessoas, como disse o delegado Caio Fernandes, foram atingidas, ficaram feridas e estão internadas no hospital. O meu colega Lucas tem uma pergunta para o senhor, né, Lucas? Pois não. Oi, boa tarde, delegado. Qual era o cenário ali do lado de fora do Alfredo Jaconi no momento da execução? Havia muita gente ainda logo após o jogo? Já era um momento em que havia menos gente? Como é que estava esse cenário? Quantas pessoas estavam no local quando os criminosos abriram fogo? Naquele momento em que, pese ainda houvesse algumas pessoas no local, já havia um público muito inferior, posto que o fato se deu por volta de 00:30, 15 para 1 da madrugada já. Então o jogo já havia acabado em certo tempo e a grande maioria dos frequentadores do estádio já haviam deixado as cercanias ali, né? Então isso daí acabou por minimizar as consequências. No caso, o pai e o filho estavam lanchando ali próximo à sede da torcida organizada. E as outras pessoas que estavam lá também estavam na mesma situação, tomando um lanche, conversando com conhecidos, mas o grande volume de frequentadores do estádio já havia deixado o local. Isso foi por volta de 11, 11h30, delegado? 00:30, 15 para 1. Isso. E esse rapaz aí de 37 anos, o alvo, né, dos criminosos, ele já tinha sofrido alguma outra tentativa de homicídio? Ao que consta aqui, nós não temos ele no primeiro momento como vítima, né? Nós sabemos que o irmão dele já havia sido alvo de homicídio, mas no primeiro momento também não foi vinculada à participação do irmão dele em outras organizações criminosas, nada. Foi um homicídio desvinculado dessa seara de práticas de faccionados e acertos de ponta no âmbito da marginalidade. Quando o delegado fala em 15 tiros e a gente percebia que tinha movimento ali ainda, né, delegado? Por muito pouco. Perfeito, havia movimento, mas não era tão intenso como se fosse uma recém-saída dos frequentadores do estádio. Pois é. Tanto é que 2 outras pessoas ficaram feridas. Se eu pudesse repetir o estado de saúde, são pessoas que estão internadas, foi algo de raspão? O que houve? No primeiro momento, as instituições de saúde não nos repassaram maiores detalhes acerca do estado de saúde dela, mas até o que era do nosso conhecimento, na parte da manhã, essas pessoas ainda estavam internadas, pelo menos em observação. Lucas, mais alguma pergunta para o delegado? Então a gente agradece, delegado. Delegado Caio Fernandes, direto da Serra de Caxias, muito obrigado pelas informações, portanto, desse homicídio que aconteceu ontem à noite, depois do jogo, né, lá em Caxias do Sul, Juventude e Corinthians, deste homem de 37 anos que foi morto, estava junto com o pai, ele sim era o alvo dos criminosos, o pai dele foi morto também e outras 2 pessoas ficaram feridas, mas pelo visto não com gravidade. 12:39 agora, olha só um flagrante que aconteceu aqui em Canoas. Os guardas municipais atenderam uma ocorrência pouco comum na rotina deles. O que é que aconteceu, Guilherme Roquete? Pelo bairro Marechal Rondon, em Canoas, quando se depararam com um homem com uma parada cardiorrespiratória caído no chão num posto de gasolina. Eles imediatamente pararam a viatura, os carros em que eles andavam e foram então para prestar socorro para esse homem. Eles constataram então, como eu te disse, que a vítima tinha sofrido uma parada cardiorrespiratória e iniciaram a fazer essa manobra que a gente está vendo ali. Os 2 punhos
fechados, um por cima do outro, pressionando o peito desse homem para tentar reanimá-lo. Eles conseguiram, então, reanimar esse homem. Foram cerca de 40 minutos de tentativas fazendo ali a massagem. Ela tem uma sequência de vezes que tu precisa fazer a pressão no peito justamente para poder retomar. Depois disso, foi acionado, então, o SAMU e esse homem conseguiu ser reanimado e foi encaminhado para atendimento médico na cidade lá de Canoas. Com muita sorte e principalmente pela ajuda dos guardas municipais lá da cidade que estavam por perto. Por isso que eu digo com muita sorte para ele, porque tinha a guarda municipal perto e tinha gente treinada para fazer essa manobra. Sabia o que fazer, né? Exatamente, esse é o principal. Agora, Guilherme, e o que dizer do que aconteceu aqui em Porto Alegre, hein? Ah, pois exatamente, de novo a importância, André, de tu ter gente treinada e gente que sabe o que fazer e como agir. A gente já passou aqui, eu mesmo já passei aqui no SBT por aquele curso de bombeiro voluntário e a gente tem muita noção de primeiros socorros nessa situação. Uma mulher, ela estava fazendo compras com a filha no último dia 3, na Casa Maria, uma loja lá do bairro Sarandi, na Zona Norte. Quando, de repente, então, uma menina de 12 anos se engasgou e não conseguia respirar. A mãe até tentou ajudar, mas a mãe não conseguiu, ela não teve sucesso. Desespero total, imagina. Com certeza, olha lá, ó. Aí veio esse segurança aí que a gente tá vendo na imagem, André, e apertou a menina por trás e pressionou o peito dela algumas vezes. Essa é uma técnica especial justamente para poder liberar as vias aéreas. O que são as vias aéreas aqui, ó? Não dá para ver por causa da máscara, mas é a boca e o nariz, exatamente por onde a gente respira, né? Muitas vezes pela boca, outras vezes pelo nariz. Então, o que acontece? Depois da manobra desse segurança, de apertar ali o peito dessa menina, ele conseguiu liberar as vias aéreas, então a menina, depois do apertão ali no peito, acabou voltando a respirar normalmente. Essa manobra aí, André, ela se chama a manobra de Heimlich. Não, vamos de novo aqui, porque o alemão eu preciso de um tempinho. Me dá um minutinho aí, André. Manobra de Heimlich. Agora ficou bonito, né? Manobra de Heimlich. Essa é a manobra, então, aplicada por esse segurança da loja Casa Maria, que, assim, ó, por muito pouco também, de novo, né, conseguiu não deixar que uma tragédia acontecesse lá dentro da loja. O que foi, Gui? Não, eu dizia que por muito pouco, né, esse segurança conseguiu executar essa manobra e não permitir que uma tragédia acontecesse, porque a menina estava engasgada e não conseguia respirar. E quem se engasga, mas horrível, não consegue muitas vezes nem chamar a atenção, porque não consegue falar. Exato. Eu vi esses dias a imagem, aqui no Rio Grande do Sul também, uma pessoa sozinha no restaurante se engasgou e estava desmaiando. E casualmente alguém viu, e aí foi direto para a manobra. Uma manobra... Não, a imagem que eu vi foi aqui no Rio Grande do Sul. Parece que teve outro caso no Paraná. Na verdade, isso é muito comum, né, Gui? Sim, isso é muito comum. Eu vi uma imagem que eu imagino que seja a mesma que tu viste, André. Realmente é uma situação bastante comum. E essa aí que a gente está vendo aconteceu aqui em Porto Alegre, aqui dentro da loja Casa Maria, lá no bairro Sarandi. O segurança, ele estava atento. Quando ele viu que a mãe da menina não conseguia fazer a manobra, não conseguia fazer com que a adolescente, voltasse a respirar, ele partiu para cima e foi realmente, pegou a menina por trás, apertou o peito e foi depois então da manobra do segurança que ela voltou a respirar. Que coisa séria, que coisa. Mas que bom que a menina tá bem. Ela chega a tomar água ali para tentar melhorar e aí se afogou de novo, né? Vejam que foi 2 vezes que ele precisou fazer a manobra, mas que bom que saiu tudo bem, tudo certo. Tem que ter um controle muito grande nesse horário. Imagina só. 12h44, gente. Tem um recado importante. Quem já está na contagem regressiva para o Natal, hein? A ceia, as luzinhas, os presentes embaixo da árvore. O meu presente está aqui embaixo da minha mesa, ó. Está embaixo da árvore. Não é teu não, Schenck. Isso aqui é meu. Olha só. E é claro, não é? Os familiares reunidos, já estamos no momento da pandemia que muitas pessoas vão se reencontrar sempre com muitos cuidados e muita fé. No meu Natal, e acredito no Natal de muita gente também, os biscoitos Zezé são mais uma tradição, né, que se encaixam em diversos momentos da celebração. Nossa, eu gosto muito. Não colocaram o pão de mel? O pão de mel, para mim, ele é a cara do Natal, né? E na hora de comprar uma lembrança para aquele amigo querido, nos ingredientes das receitas natalinas, né? Em todos os locais, né? Você botar junto um pacotinho de um presente, um biscoito da Zezé,
é muito, muito, muito especial. E é por isso, né, que a Biscoitos Zezé já quer começar o mês de dezembro antecipando o seu presente de Natal. O primeiro que ligar para o número... Tchan, 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 tchan. Tá aí na tela, eu fazendo mistério, já botaram na tela. 3230-5201 e falar a resposta certa da pergunta leva este maravilhoso kit. Quais biscoitos da Zezé vêm na versão lanchinho de 30 gramas? Leve este maravilhoso kit. Ó, uma dica. São 6, hein? São 6. E você que não levou desta vez, fica ligado aqui com a gente que tem mais sorteio da Biscoito Zezé chegando esse mês. Portanto, se preparem, aguardem. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há mais de 50 anos. Não vou mostrar, não vou mostrar. Tá certo, gente? Vai lá, liga lá. Dado o recado. Quais biscoitos da Zezé tem versão lanchinho? A dica, são 6. Tá certo? Muito bem, hora certinha, que horas são? Hora, meio-dia 46 minutos. Nós voltamos agora neste clima natalino, a gente volta lá para Gramado com o vovô Noel Glauco Paza, que está bem no centro de Gramado, né, Glauco? André, digamos assim, ó, eu tô com o Garavelo. O Garavelo e o Cara Velho, tá bom? É isso aí. Tô aqui na Avenida Borges de Medeiros, que é a principal aqui de Gramado. Ali é o Palácio dos Festivais, a rua coberta do outro lado. Olha a quantidade de gente já nessa sexta-feira de manhã e cada vez chega mais gente. Tem mais família, tem criança, isso é muito legal de ver. Olha o gaúcho ali, tomando mate, observando. Aqui é o termômetro, ó, o pessoal tira muita foto. Neste momento, 22 graus, tá ótimo. O dia foi feito sob encomenda. Sol, 22 graus, temperatura muito agradável. E aqui em cima, tá vendo lá, ó? O estúdio de Natal SBT. Uau. É de lá que nós falamos há pouco. Que bonito, lugar hein? Maravilhoso. Do lado da igreja, pertinho da rua coberta. Olha, é no meio de tudo que tem de bom. Todas as atrações, inclusive André Har, Marcelo Chemales. Olha, esse pessoal que todo mundo sabe que é atração à parte. E aqui a Igreja São Pedro, né? Que é outro cartão postal. O pessoal vem aqui tirar foto. O movimento sempre é intenso. Por falar em atração, quero chamar aqui Abramo, meu amigo Abramo Machado. Ele vai nos falar sobre o espetáculo Reino de Natal. São várias as atrações nessa época do ano. E esta é uma atração nova e que está, olha, trazendo muita expectativa. Abramo, boa tarde. O que significa essa atração? Porque eu sei que ela é diferente, né? Então, boa tarde. Um prazer enorme poder estar falando de novo desse sonho lindo, né? Que tem nos orgulhado tanto nos últimos 30 dias aí, nos primeiros 30 dias de evento, né? E realmente é um formato totalmente novo. Mas, acima de tudo, acho que o que mais vale ressaltar é que conta uma história muito linda. E o que eu costumo sempre dizer, não é uma história que a gente inventou, é uma história que a cidade de Gramado inventou. É a história de amor de Gramado, com o Natal Luz de Gramado, contada revestida de ludicidade, de uma estética natalina lindíssima, em 5 ambientes que vão contando para o público, né, isso que as pessoas vivem aqui, mostrando há pouco, né, esse calor humano, esse carinho que se tem com os visitantes que vêm aqui a Gramado, que a gente considerou dentro disso tudo o principal ingrediente para que Gramado pudesse se transformar então nesse verdadeiro Reino do Natal, né? E o pessoal que quer assistir, como é que faz? Então, o Reino do Natal ainda vai até o dia 30 de janeiro, né? Todos os dias da programação do Natal Luz de Gramado, das 10 da manhã às 8h30 da noite, né? Nos pavilhões da Expo Gramado, né? Os ingressos através do site oficial do Natal Luz de Gramado, ou até através do Instagram, @o Reino do Natal Gramado, né? Todos os dias da programação ainda até o dia 30 de janeiro. Então é o espetáculo que abriu o Natal Luz de Gramado no dia 28 de outubro e vai até o último dia do evento para receber ainda o público que vem em janeiro a Gramado. Olha, eu não assisti, mas quem está por dentro, quem viu, é imperdível. Mais uma grande atração. Abramo, para terminar, você é daqui de Gramado, viu algum Papai Noel passando por aí?
Sou de Gramado e se não tiver Papai Noel cruzando aqui por Gramado, algo errado. Não é Gramado. Algo errado tem, né? Não é Gramado Eu tô brincando. claro. É a cidade reino do Natal. Não, eu tô brincando porque eu já vi um Papai Noel passando do outro lado da rua e uma Mamãe Noel. Não tô brincando. É Mamãe Noel, sim, senhor. A movimentação continua por aqui, André. Pessoal tirando foto. Todo momento chega gente aqui com casaco. Sim, tem muita gente com casaco, que é frio para muito brasileiro que vem para cá e pessoal também de fora. E tá feito o convite. Olha, bela imagem do nosso estúdio de Natal. Venha para Serra Gaúcha, aqui em Gramado, porque a programação tá imperdível. Eu quero até ver se a gente conversa com alguém aqui, André. Vamos dar uma conversada com o pessoal que tá passando aqui. Posso lhe perguntar uma coisa aqui? Só passar aqui, só um pouquinho. O senhor é da onde? É, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O que achou aqui de Gramado, dessa magia do Natal? Um espetáculo muito bonito, muito acolhedor. Realmente nos faz remeter à infância da família com o Natal. Que legal. O que pretende fazer, a programação, o que já fez? Fomos no Minimundo, aí vamos na Maria Fumaça, né, e amanhã no Slowbound. Não vai esquecer dos presentinhos para levar pro pessoal lá, né? A minha filha já está ali esperando o presente dela, mas está de parabéns. Gramado está de parabéns. Quanto tempo para terminar? Quanto tempo vai ficar por aqui? Até a próxima segunda-feira. Tá certo, então. Muito obrigado. Olha, bom passeio, porque realmente atrações não faltam e a gente está te esperando aqui em Gramado. André, vovô, Papai Noel, Valeu, Glauco. Um abraço grande aí. Aproveita, te cuida. Mas na segunda-feira tá aqui trabalhando, né? Tá bom? Hein? Claro. Então, um bom final de semana. Sem dúvida. É isso aí. 22 graus a temperatura. Bonito que tá o dia lá, hein? O pessoal vai poder aproveitar bastante no final de semana. Muito bem. Você vai ver daqui a pouco tem o esporte. Olha, o pior para o Grêmio aconteceu. Como se reconstruir a partir de agora, estando na Série B? Bom, daqui a pouco o Matheus Schenck e também o César Fabres, eles vão falar a respeito do Grêmio para 2022. É um rápido intervalo e a gente já volta. É um dia de muita tristeza para o torcedor gaúcho, né? Para o torcedor gremista. O Matheus Schenck já está em campo aqui, né, Matheus? Matheus Schenck já está em campo e nós temos um convidado para conversar com a gente hoje, né, Matheus? É verdade, André. Boa tarde para você. Tarde. Boa tarde a todos. Uma tarde complicada para o torcedor gremista, né? O Grêmio de volta à Série B depois de 16 anos. O Grêmio vai ter que jogar mais uma vez a segunda divisão brasileira. E para falar sobre o sentimento do torcedor gremista, a gente convidou o César Fabres, jornalista identificado com o tricolor. César, amanheceu aí já com a ficha devidamente estabelecida que o Grêmio caiu para a segunda divisão? Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, André. Oi, boa tarde. Do SBT. Sabe que eu acredito que o torcedor se acostumou durante a temporada a ficar na zona do rebaixamento, que foi se acostumando com a possibilidade da Série B. E eu ontem, antes de chegar na arena, falamos isso há pouco. Eu já estava com esse sentimento de que, se não der certo, tudo bem, o Grêmio fez por merecer. O Grêmio procurou a Série B e achou na temporada. Eu tô com o sentimento que não foi injusto. A justiça era essa. Aliás, e ainda o Juventude, que lutou bem mais, conseguiu se salvar, teve meritocracia e o Grêmio não teve. A gente falei do Grêmio, mas o torcedor colorado também não tem muito a comemorar. Essa é a verdade. Mas a situação do Grêmio, deixa eu colocar o Fabres na tela aqui também, porque eu tenho uma pergunta para fazer para vocês dois, Schenck e Fabres. A gente olha para a folha de pagamento, porque esse é o argumento, né, principal nos últimos dias. Vamos citar aí algumas folhas de pagamento de quem está na Série A. Me ajuda aí, Matheus. Fortaleza foi para Libertadores, 3 milhões. Quanto? 3 milhões mensais. 3 milhões do Fortaleza. Outro time? Juventude que escapou
2 milhões mensais. Juventude, 2 milhões. A do Grêmio? Quase 15 milhões. 15 milhões. A do Juventude, 2. Sim. E o Fluminense, né? O Fortaleza. Fortaleza, perdão. 3 milhões. A pergunta que a gente faz, porque alguma coisa vai precisar acontecer a partir de agora. Né? É muito triste ver um torcedor já estava se acostumando com a Série B, porque era final de campeonato todo jogo. Pergunta que eu faço para o Matheus, que eu faço para ti, Fábio, o que aconteceu? O que aconteceu, pessoal, a pergunta que eu fiz ontem para o presidente Romildo, acho que resume bem. Quando eu perguntei para ele, presidente, não faltou um entendedor de futebol na temporada? Aí ele respondeu, não quero baixar o nível da conversa. Aí eu pensei, bom, tá respondido. Nem o presidente se ligou, mas o Grêmio não teve um entendedor de futebol até o momento. Aliás, a gestão Romildo está caracterizada por isso, porque saiu o Renato Portaluppi, que era executivo, diretor de futebol, e ele fazia as contratações, demissões, ele contratava até assessoria de imprensa no Grêmio, tamanha autonomia que ele teve. Ele saiu, aí o buraco ficou fundo. Não tinha ninguém para entender de futebol, ninguém para lidar com os boleiros. O vestiário, que é um lugar tão sagrado, ninguém da direção conseguiu entrar e dominar. E foram dominados. O César falou ali das entrevistas coletivas, André. Eu já vou te responder, tentar dar a minha visão do que aconteceu. Mas vamos só aproveitar esse momento, esse gancho aí do César. Vamos ouvir o que falaram os personagens do Grêmio depois da partida. O Wagner Mancini disse que quer ficar, o Denis Abrão falou sobre o orçamento que vai diminuir e o Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, falou sobre não ter esse clima de terra arrasada. Vamos conferir. Eu quero ficar. Acho que o Grêmio tem uma grande possibilidade de voltar rapidamente à Série A e por isso a minha opção. Lá atrás, quando eu assumi, eu sabia desse desafio. E a minha vida é movida por desafios. Jogar uma Série B e você montar um time de Série A, você pode ter algum tipo de problema. É lógico que esse é um assunto que tem que ser debatido de uma forma mais ampla, mas existem atletas de Série A que conseguem jogar na Série B. Mas existem atletas de Série A que vão ter dificuldade, por exemplo, com todas as viagens, o tempo de recuperação. Então você tem que priorizar uma equipe que seja um pouco mais nova, porque senão você tem dificuldade. Nós temos um orçamento que nós não vamos abrir mão dele, e vamos ter que praticá-lo durante o ano que vem. E esse orçamento é bem menor que o orçamento da Série A. Então nós vamos ter que readaptar o nosso modelo de trabalho e o nosso modelo de contratação de jogadores, e vamos contratar jogadores nos quais nós podemos nos comprometer em pagá-los. Nós não vamos cometer devaneios. É triste, é doloroso. Assim, para mim, pessoalmente, eu quero te dizer mais, abrindo o coração, é humilhante, chega a ser humilhante. Mas eu vou te dizer com toda a franqueza, num processo que também tem que ser reconstruído com posturas e atitudes. E para reconstruir com posturas e atitudes, tu não pode simplesmente desconsiderar, ou desfazer, ou desmerecer, ou liquidar, ou simplesmente botar no armário, ou então botar no lixo tudo aquilo que nós temos até hoje, porque nós temos coisas muito boas aqui também. César, eu acho que o grande ponto para mim, para responder a pergunta do André sobre o que aconteceu de tão errado, existem alguns pontos que a gente poderia debater, e eu debateria a tarde toda, mas eu vou focar só em um. As contratações. O Grêmio gastou muito dinheiro e muito dinheiro mal investido. O Grêmio gastou horrores para você rescindir com o Diego Tardelli, com o André, com o Robinho, com o Thiago Neves, com o Paulo Vitor. O Grêmio gastou muito mal o seu dinheiro vindo desse superávit que acabou virando uma palavra mal assombrada no Grêmio. Não se pode falar em superávit, né? Mas não, superávit é uma coisa positiva. Só que o Grêmio transformou isso para o seu torcedor como se fosse algo horrível ter superávit. E não é. É ótimo. Só que o Grêmio gastou pessimamente o seu dinheiro. O Grêmio foi horrível gastando dinheiro. Horrível. Porque não soube contratar, não soube lidar com os jogadores. O Felipão tentou fazer uma mexida no vestiário e não conseguiu e caiu. O Grêmio
não soube lidar com seus jogadores, com as suas contratações, e o resultado, infelizmente, é a Série B. E esse resultado, infelizmente, de Série B também deixou muito triste a Mari Stout, né? A gente vai acompanhar agora o Arquibancada Grenal. Olha aí. E aí, gurizada, dia de Inter e também dia de ser realmente o último dia deles na Série A do Campeonato Brasileiro. De hoje eles não vão escapar. Último Arquibancada Grenal do ano e os gremistas estão como? Muito nervosos. Eu passei o dia todo pensando nesse jogo. A gente já tá se deslocando para ir para lá, ver como que tá o clima da torcida. E hoje é tudo ou nada. Vamos que vamos, dá-lhe Grêmio e vem para mais um Arquibancada Grenal comigo. E a gente vai pra cima dele, porque hoje é o Grêmio, hoje não tem. É tudo nosso. Falta perigosíssima pro Grêmio agora. Essa é minha torcida, que toma gol e canta. Gol de quem? Fala aqui pra mim. Gol de quem? Oi? Gol de quem? Do Corinthians! Vamos, Corinthians! Vai, Corinthians! Anularam o gol do Corinthians, mas não é possível! Pênalti pro Fortaleza, porque o jogo tá nos acréscimos, aqui já acabou. E a gente segue acompanhando os outros jogos, né? Gol do Fortaleza! Vamos, Grêmio! Douglas Costa! Só mais um! São Corinthians! Só o Corinthians volta, gurizada! Só o Corinthians! Pênalti pro Juventude. Vai que é tua, Cássio! Você é gremista, defende essa pra nós! Gol do Juventude de pênalti, o Corinthians precisa virar. Meu Deus! O que faz com o coração nessa hora? O que faz? Uma parte da torcida apoia e a outra critica. A gente ama, Grêmio. A gente ama. Pois é, o Marcinho ali não parecia nem um pouco triste com o fato de que o Inter perdeu para o Bragantino por 1-0. Eu quero agradecer a participação do César Fabres. E César, uma última pergunta e eu te peço que seja sucinto, que a gente não tem tanto tempo assim. Dá para confiar nessa direção que vai permanecer para 2022, que não conseguiu montar um time capaz de ficar na Série A, gastando tanto? Dá para confiar que eles vão conseguir subir o Grêmio gastando menos? Com esse discurso de ontem, que parecia que perdemos apenas um campeonato gaúcho, não. Eu tenho medo, e ontem eu disse durante a transmissão, eu tenho medo que o Grêmio não volte para a Série A em 2022. Esse é o meu principal medo. Mas ainda tenho fé, óbvio. Então tá. Obrigadão, César. Valeu. Um abraço, César Fabres. Obrigado por ter participado com a gente. Valeu, Matheus. E os colorados também, né? Estão reclamando bastante. Mas, enfim, essa é a vida e que sirvam, né? Para que as coisas melhorem, mudem, né? Melhorem. É isso aí. Bom, gente, o SBT Rio Grande está terminando. Obrigado pela companhia. Daqui a pouco começa mais uma live sobre o julgamento da Boate Kiss no site sbtnews.com.br. A gente encerra sexta-feira com música ao vivo, direto de Gramado. Uma boa tarde a todos.
She's back to the world, but it flew away from the reach, and the birds got in the teach. Life goes on, it gets so heavy that we embrace the butterfly. Every tear waterfall, and the night, the stormy night, she closed her eyes. And the night, the stormy night,